Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho, o primeiro passo seria... Vou te responder de duas formas diferentes, tá? Se eu fosse por esse caminho, a primeira coisa que eu ia fazer seria, cara, celular, internet, começar a estudar gratuitamente pela internet, começar a gravar vídeos sobre finanças, 2 vídeos por semana, da seguinte forma, que eu faria o seguinte, eu iria pegar os 10 canais de finanças mais assistidos do mundo, canais que eu admiro, eu iria pegar os 10 vídeos mais assistidos de cada um desses canais, ia ter 100 vídeos, eu iria pegar esses 100 vídeos, iria fazer um roteiro, iria aprimorar esses 100 vídeos, iria gravar 2 vídeos por semana, ia ter 50 semanas de vídeo. Eu ia começar a ganhar uma audiência e com o tempo eu iria ensinar aquelas pessoas que querem um caminho mais óbvio, através de curso, através de educação, a entrar no mundo das finanças. Não como alguém que tivesse toda a autoridade do mundo, principalmente porque eu seria alguém que estava começando, mas iria em tom de humildade dizer que estou estudando e gostaria de compartilhar de uma forma organizada com quem estiver disposto. Eu sei que esse número seria suficiente para enriquecer, talvez atingir a liberdade financeira em menos de 2 anos, sabendo que eu sei hoje, né? E aí dali, poxa, conforme eu fosse adquirindo mais autoridade, o negócio ia sendo escalado, né? Mas se eu não fosse para esse caminho, porque ele é sem graça, é o que eu faço hoje, é óbvio. Se eu fosse começar de novo, eu faria o que eu faço hoje, né? Porque você investiu muito tempo aprendendo o que você sabe hoje. Se eu fosse começar de novo, eu provavelmente iria virar um desenvolvedor, provavelmente. Desenvolveria o que exatamente? Você tem algum plano de uma ideia muito louca, se você fosse nascer o desenvolvedor, você faria? Não, cara, eu talvez seria essa pessoa que seria o caminho padrão primeiro, porque eu acho que as pessoas, elas não percebem o seguinte, né? Quando você trabalha pra alguém, o que você ganha não é só o salário, você adquire muito aprendizado. E eu acho que é difícil você começar a empreender sem nenhuma experiência prévia. Então eu acho que a coisa mais valiosa que existe é você trabalhar pra alguém e ativamente aprender, absorver alguma coisa. Então o que eu faria seria estudar pela internet. Se eu não tivesse dinheiro e estudar gratuitamente, ia demorar mais pra aprender, talvez de 8 meses a 12 meses, mas a vontade faz aprender muito mais rápido, né? Eu tirei muitas certificações na minha vida onde eu não estudei através de um curso formal. Eu estudava tudo que dava. Então eu provavelmente iria começar a desenvolver através de Python, que acho que é a linguagem mais demandada hoje. Pô, em 10 meses eu acredito que eu estaria empregado ganhando de 4 a 5 mil reais. Só que dali, o meu foco não seria só ganhar o dinheiro e crescer na carreira. Seria ganhar o dinheiro enquanto eu cresço na carreira e enquanto eu aprendo sobre o mercado, né, de tecnologia. E dali, quando eu descobrisse alguma oportunidade, poxa, já tendo um conhecimento prévio, eu iria começar a provavelmente resolver algum grande problema nesse mercado. E hoje tem muitos grandes problemas. Acho que o maior problema de tecnologia hoje é recrutamento de pessoas. Nossa Todas as empresas senhora. têm um déficit profissional de tecnologia. Pô, vocês devem ter aqui quantos profissionais de déficit de tecnologia? 10. 10, né? Tem empresa com 5 mil profissionais de déficit de tecnologia. Aí você imagina, soma a sua, com essa, com a outra, com a outra, com a outra. Cara, o problema é gigante. Então, pô, sabendo de tecnologia e entendendo o tamanho desse problema, puta, é questão de observação até que você descubra que existe algo a se fazer para resolver esse problema. E aí eu provavelmente iria para esse mundo. E eu iria fazer alguma coisa nessa linha. Não sei exatamente o que, mas acho que as respostas iriam se alinhando dentro disso. E vocês, o que vocês fariam? Mantendo o que eu sei, né? Você é um anônimo na internet, você tem o seu conhecimento, mas zero total. Eu iria estudar tráfego pago. Eu ia pegar, comprar um celular, entrar na internet e só estudar tráfego pago. Só isso. Eu acho que em uns 6 meses eu ia já ter um nível de conhecimento de tráfego pago, uns 6 meses, de uns 6 a 7. Depois eu ia pontuar uns 25 caras de um nicho que eu gosto. Hoje eu gosto de pessoas, desenvolvimento humano, performance. Eu ia listar 25 caras do nicho que eu gosto e eu ia trabalhar para todos esses 25 caras de graça. O primeiro mês. E só falando assim, cara, eu tenho como fazer a sua mensagem atingir mais pessoas. Não importa quanto você ganha, não importa quanto você tá fazendo, eu consigo potencializar. E quer ver mesmo? Eu vou fazer isso tudo para você de graça. Assim, assado. E depois eu iria fazer uma proposta pro cara, ou trabalhar para ele, ou ser sócio dele, ou ser parceiro dele. E por que tráfego pago? Primeiro, porque eu sei que todas as empresas precisam. Segundo, porque tem a ver com gente, tem que ter a ver com escala, estratégia e gente, e uma coisa que não precisa de nenhuma formação, vamos dizer assim, licenciada ou pelo MEC tradicional, o mercado precisa, o mercado quer e dá pra ganhar dinheiro no ganha-ganha. Então ninguém precisa me pagar. Fala A assim, inteligência faz o acordo ser rentável pros dois. cara, você tá fazendo canto 1, se a gente fizer 3, você me paga um pedacinho desses 2 a mais? Só isso. Sim, mas me prova? Provo. Você precisa te pagar quanto? Nada. Só que eu ia listar todos os caras, assim. E eu saberia quais caras listar. Os caras que têm uma estrutura legal de comunicação, o mercado é grande, uma dor realmente latente na sociedade, eu ia fazer isso.
E estratégia de chegar nesses caras aí? Por exemplo, você falou, você listaria os 10 maiores influenciadores no nicho que você gosta e ia tentar chegar neles. Como que chega neles? A melhor, inevitavelmente, é ser indicado. Mas eu não teria, né, esse contato, né? Então, se eu não fosse indicado, eu ia fazer o maior dossiê da vida desse cara. Maior. Tem um cara que trabalha pra gente aqui, nosso analista de dados, e o cara chegou na gente literalmente fazendo o que você tá falando. Um dossiê? Ele fez um dossiê de tudo que a gente... O dinheiro que tá na mesa. A gente contratou várias pessoas que fizeram isso. Várias. Tem uma pessoa que chama Mieko, que trabalha no nosso time, e ela conquistou a gente da seguinte forma. A gente tem essas lives que a gente faz, às vezes de madrugada, né? E aí ela começou a pegar e assistir as lives, ela curtiu o nosso conteúdo, e ela começou a fazer artes. E aí ela, fez artes incríveis e mandava. Arte e mandava. Cara, e quando você mandar algo que é personalizado, o influenciador, ele vê. Ele pode não responder, a maioria das vezes não responde, mas ele vê, né? E aí mandou uma vez, aí mandou meu cachorro, aí mandou eu, aí mandou a minha esposa. Aí começou a mandar uma galera, eu falei, que massa. E aí ela começou a fazer isso, a gente contratou ela pra fazer oficialmente, e a gente falou, vem trabalhar com a gente contratou ela. E assim como ela, tem mais gente, não teve, Kaique? Eu até citar um cara do meu curso. Quando eu comecei as turmas do Viver de Renda, eu fazia suporte sozinho. Não queria contratar a equipe ainda. E chegou num ponto que começou a ficar muita gente pra eu dar conta. E aí teve um cara que começou a responder os outros sem falar nada comigo. Ele não me pediu nada, ele só começou a responder. E responder muito bem, embasado, de forma muito educada, extremamente solícito. Eu falei, caramba, esse cara tá respondendo há 2 semanas. Vamos ver se ele vai continuar. Quando bateu 2 meses, o meu sogro me ligou assim, estava conversando, ele falou, nossa, você contratou um cara muito bom pra responder as dúvidas, né? Eu falei, eu não contratei esse cara. Daí eu pensei, bom, vocês já acham que eu contratei, agora eu devo contratar. Eu procurei ele, o nome dele é Bruno Gomes, trabalha comigo até hoje no curso. E foi a primeira pessoa que eu contratei porque ele me obrigou a contratar ele. Todo mundo já pensava que ele estava sendo pago. Eu falei, então agora que ele já tá fazendo isso, né, vou pagar pra ele pra que de fato ele esteja dentro da equipe. Isso realmente é uma estratégia interessante, né? Você soluciona, é aquela coisa que você tá falando, quem ganha dinheiro e quem é contratado? Quem soluciona, pô, de um problema, mano. Se você vem assim, pô, tô vendo um problema, ó, tá aqui a solução, não me paga nada não, usa. Você já ganhou o cara na hora. Exatamente. Assim, pô, peraí, eu tô economizando dinheiro, ganhando mais dinheiro por causa de uma solução que eu não tô pagando nada, eu preciso desse cara comigo, mano. É isso aí. É a maneira como eu quero que o meu irmão comece. Eu tenho 2 irmãos de 14 anos. E um desses irmãos, eu perguntei pra ele, né, você quer fazer o que da vida quando crescer? Ele falou, não sei, ele adora videogame. Talvez até ganhe dinheiro com isso um dia, né? Pô, da maneira tá que as aí coisas os estão NFTs, hoje. né? Exatamente. Mas eu falei pra ele, tá, vou fazer o seguinte, vou te pagar uma plataforma pra você aprender tráfego pago. Eu dei pra ele uma assinatura do Stage, que a gente tem, e Legal. também de outros cursos de tráfego. Legal. E aí ele tá fazendo, eu falei, em 2 anos fazendo isso, e eu te dou um dinheiro pra você testar. Ele tem lá uma ajuda de custo e mais R$200 pra ele começar a fazer tráfego pequenininho, pra ele errar com um pouco, até poder aprender. Ele com 18 anos vai ter 4 anos de experiência. Talvez ele possa virar referência nessa área, porque é uma área tão nova, em que as maiores referências do Brasil têm menos de 30 anos, pô. Tem 3 áreas onde tem moleque de 12, 14, 15 anos ficando milionário. 3 áreas. Tecnologia, porque o déficit está tão grande de gente que, cara, se você souber, você vai ser contratado. Nem que seja informalmente ou nem que seja PJ, ou de algum jeito você vai ser contratado. Outra área, marketing digital. Tem muita gente ficando milionário com 14 anos, bicho. Vocês estão falando, a gente precisa desse cara aí, esse cara que manja de tráfego pago. Vocês precisam de gente de tecnologia, que a gente citou. Sim, vocês precisam de gente de tráfego pago. E a terceira coisa é a gente ficando rico no mundo de finanças. Então, mas não investindo, porque a pessoa é levada muitas vezes para lugares obscuros, assim, né? Mas no mundo de finanças, porque existe um déficit muito grande de educação em finanças, porque hoje tem 4 milhões de pessoas investindo na bolsa. Quando eu comecei, a gente tinha 300 mil pessoas investindo na bolsa. E é muito possível que a gente chegue em 100 milhões de pessoas investindo na bolsa em algum momento. Então, assim, essa cultura de investimento, taxa de juros que historicamente caiu, né? Ela gera uma dúvida porque ninguém sabe investir. Então, assim, esses 3 mercados, cara, tem gente ficando milionário muito cedo, entendeu? Vou pegar um subnicho desses mercados para falar o que eu faria. Com o mesmo conhecimento que eu tenho hoje, seria muito fácil fazer tudo de novo, até porque dá para eliminar os erros e ficar só nos acertos, né? Lógico que hoje a competição é muito maior. Quando eu comecei, educador financeiro grande era o Thiago, a Natália e o Gustavo Cerbasi. Hoje, se eu bato meu carro numa árvore, cai 10 educadores financeiros. Tem pra caramba. Então, eu buscaria focar em um nicho onde tem muito menos gente e onde as recompensas econômicas também estão gigantescas, que é o nicho de criptomoedas. Eu tentaria fazer a mesma coisa, mas focado nesse nicho. Thiago citou o caso de crianças ganhando dinheiro aí, né, com games, etc. Teve uma criança, não vou lembrar o nome dela, mas ela criou uma coleção de NFTs. NFTs são... É uma arte digital. É uma arte digital, só que é uma arte digital que tem uma propriedade intelectual. Exato, ela é forte, única. Ela é não fungível, né, porque ela tem um número de série e tudo. Então, por mais que você crie outros iguais, cada um vai ser uma coisa única. Essa criança criou uma coleção de baleias em NFT. E ela deu, ela nem vendeu. Só que depois que ela dá, o pessoal começa a transacionar entre si.
si e ela botou uma taxa de royalty. Toda transação ela ganhou uma parte. Ela ganhou 2 milhões de reais desenhando balenhas. Pô, fala do Gary Vee. E o Gary Vee, ele é um cara que ele tá muito antenado com colecionáveis, né? Ele comprou carta de Pokémon do Charizard, porque vale 1 milhão, não sei o quê. O que o Gary Vee fez de interessante? Ele criou uma coleção de NFTs dele chamado V-Friends. Você compra o NFT dele, que é bizarro o desenho parece feito com uma criança, assim. Mas ele vendeu, ele criou 10 mil itens e vendeu. Quem compra NFT pode usar o NFT como ingresso. O cara vai na convenção do Gary Vee, apresenta e fala, ó, eu sou o dono do NFT. Ele entra de graça. Só que além disso, ele definiu uma taxa de royalty também. Toda vez que alguém vende pro outro, ele ganha uma parte. Se eu não me engano, é 10%. Em 6 meses, a coleção movimentou 65 milhões de dólares. E 10% disso ele ganha de taxa. 6,5 milhão com desenhos. Isso é só o começo, cara.